um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje eu vou dividir com vocês uma série de coisas interessantes. Eu vou, objetivamente, falar de um artigo científico. Mas esse artigo científico, ele na verdade só consolidou algum material que eu já utilizava anteriormente, mas que algumas pessoas criticavam, questão de fundamentação. Bom, hoje eu vou falar de vegetais, mundo vegetal, plantas. Se você gosta de plantas ou costuma conversar com alguém que aprecia plantas, você já deve ter ouvido falar da prática de eu converso com as minhas plantas e elas têm uma resposta, e muitas pessoas que são amantes da jardinagem comentam a respeito de que elas sentem que as plantas correspondem ao seu empenho, que quando elas conversam, ou você também deve ter ouvido falar sobre usar música com relação às plantas. E o que acontece é que toda vez que as pessoas comentam sobre isso, em geral, algumas pessoas dizem, isso é fantasia, isso você está projetando porque as plantas não têm sistema nervoso, as plantas não se comunicam, isso não existe, na verdade é só uma impressão sua, você deseja que isso aconteça e aí você tem essa percepção. Olá, eu estou interrompendo rapidinho o vídeo para um aviso bem importante. Não se esqueça de conferir a descrição do vídeo. Lá tem um link do nosso site, alguns produtos, cursos, algumas coisas bem interessantes. Você não vai querer deixar nenhuma novidade passar. Então, dá uma olhada ali. Com relação a essa colocação, não são uma, não são duas, inúmeras pessoas registram que quando elas conversam com suas plantas, elas percebem uma resposta. Então, é uma percepção generalizada. Com relação a questionar isso. Pesquisas com relação a plantas começaram na década de 60, mais ou menos, aquelas que fizeram mais diferenças, mas foi em 74, se não me engano, que surgiu um livro, quer dizer, aqui no Brasil, né, ele já era há algum tempo, A Vida Secreta das Plantas, de Peter Tompkins. E eu, inúmeras vezes, falei sobre esse livro. Nesse livro, ele fala sobre a comunicação entre as plantas, que as plantas reagem, que ele percebeu alterações eletroquímicas que ele registrou em equipamentos, que a planta reagia, por exemplo, à agressão, e uma série de colocações desse tipo. Então, por exemplo, no livro, ele fala a respeito de que ele mediu o potencial elétrico em algumas plantas, né? E percebeu que as plantas, e atribuiu a esses diferenciais potenciais elétricos sons, e que plantas que eram atacadas, elas reagiam diferente de plantas que não estavam sendo atacadas. E a planta, antes de ser atacada, então, por exemplo, você ia lá e maltratava a planta, quando você se aproximava, a planta alterava esse potencial elétrico, o que mostrava que ela estava identificando um agressor. A questão é, como ela poderia fazer isso? Ela não tem sensores, como isso aconteceria? E ele observou o fenômeno e, na comunidade científica, disseram que ele exagerou na resposta, ele tirou interpretações que não existiam no fato que ele observou e uma série de outras colocações. E esse livro, que na época foi bem revolucionário, chamou muita atenção, ele ficou um pouco... Mas eu gostei muito do livro, eu achei as observações dele pertinentes, ele disse assim, olha, baseada nas suas crenças, etc. Não, o que ele fez foi, ele apresentou alguns fatos e colocou hipóteses para explicar aqueles fatos. É assim que funciona normalmente. Então, antes de você dizer assim, isso não procede, isso é mentira. Não, ele observou esse fato e aparentemente as plantas tinham esse tipo de reação. Bom, muitos anos se passaram e eu achei um artigo, que é o que eu quero dividir com vocês. Esse artigo da revista Scientific American, Brasil, número 51 de 2012. Saiu um artigo. Botânicos investigam formas como plantas sentem cheiro. Entenda bem. Olfato. Como assim? Se nós estamos sentir cheiro, significa o seguinte. Você está captando uma informação e, de alguma maneira, está traduzindo essa informação. Hoje em dia, as pessoas restringiram essa capacidade
ao cérebro humano, ou estruturas semelhantes em termos neurológicos que processam informações, tipo neurônios. Peraí, as plantas não têm essa estrutura. A planta não tem uma estrutura neuronal. Logo, qualquer tipo de comunicação e entendimento seria impossível. Esse é o entendimento. Daí o nome crescimento vegetativo. É um crescimento totalmente baseado em estrutura genética, como você pegou e só copia. Não existe alterações de comportamento, porque a alteração de comportamento dependeria de uma reação ao meio ambiente e, teoricamente, vegetais não reagem ao meio ambiente, a não ser morrendo ou crescendo. Então, por exemplo, quando a planta, a semente, está numa terra adequada e recebe nutrientes, ela cresce. Se ela não receber água, ela morre. Ela não altera o comportamento de acordo com alterações do meio ambiente, tá? A não ser plantas que se adaptaram, por exemplo, na seleção natural. Essas plantas não resistiram porque elas não tinham capacidade genética de aumentar a espessura, então é uma coisa meio aleatória e não uma resposta. Então, por exemplo, o animal, numa região, ele diminuiu a alimentação, ele migra para outra região, ou seja, ele tem um comportamento para escapar de uma interação do meio ambiente. Já o vegetal não. Então, o que seria um comportamento vegetativo? Você fica parado e não reage conscientemente ao meio ambiente. Ok. Para as plantas responderem à comunicação, elas precisariam entender que comunicação seria essa. Qual é a diferença entre palavras positivas e palavras negativas? Você entende o que significa determinadas palavras e outra pessoa entende o que significam outros tipos de palavras. Você vai reagir de acordo com o quê? Com o seu entendimento. Mas se a planta não tem uma estrutura neuronal, ela não poderia entender o que você está dizendo, logo não poderia reagir. Mas, em observações, elas reagiam de alguma maneira, tá? Então, elas reagiam ao agressor. E, inclusive, tem um experimento muito interessante de questão de você bullying. Você colocou uma planta e palavras negativas, e uma outra planta, palavras positivas, e elas tiveram comportamentos e desenvolvimento diferentes. Mas o quê? A observação existe. Qual é a explicação que você tem que dar? Bom, não pode ser entendimento da planta. Ok, então o que significa exatamente? Bom, que essa comunicação acontece, tá? Inúmeras observações demonstram. A questão é, qual é a explicação que nós podemos dar a este fenômeno? Então, esse artigo me chamou a atenção pelo seguinte. Deixa eu compartilhar com vocês. Eu gosto muito do livro A Vida Secreta das Plantas, tá? Então, o olfato das plantas. Então, eu vou falar sobre esse experimento específico. Eles estavam descobrindo se as plantas se comunicam. Já havia surgido um trabalho demonstrando que, aparentemente, as plantas se comunicavam e essa comunicação era baseada em feromônios. Então, elas produziam aromas e esses aromas eram identificados por outras árvores. Surgiu um artigo que deu uma celeuma muito grande sobre as árvores que se comunicavam. Eles pegaram salgueiros. Então, um salgueiro foi atacado por lagartas. Então, a partir desse momento, plantas próximas, com alguma distância, começaram a produzir uma substância que afastava as lagartas. Outros salgueiros mais distantes não produziam a substância. Eles fizeram alguns experimentos que demonstravam o seguinte, que a planta, ao ser atacada, ela produzia uma substância, um aroma. Não era algo contra os insetos, então não era um mecanismo de defesa. Isso que é importante. Existem uma série de organismos que, ao serem atacados, reagem produzindo uma substância para se defender. Então, por exemplo, peixes que produzem veneno, você ataca isso, ela produz uma... Então, são reações de sobrevivência, então adaptação, então me defender de um predador. Isso é uma coisa perfeitamente inteligível. Mas um salgueiro produz um aroma que não é uma defesa para ele, então ele foi atacado pelas lagartas. Esse aroma no ar, ao entrar em contato com salgueiros saudáveis não atacados por pragas, esses salgueiros começam a se preparar
e começa a produzir uma substância, tanino e outras substâncias, que tornam as folhas desagradáveis para as lagartas. Então, quando as lagartas migram, elas estão protegidas, elas não se alimentam dessas folhas. E não é só esse tipo de planta. Várias outras plantas, inclusive organismos mais simples, ataques de insetos devoradores. Elas produzem esses feromônios, esses aromas, e as plantas mais distantes percebem isso e começam a se preparar, alterando algumas propriedades bioquímicas. A questão é, os cientistas interpretaram da seguinte maneira: quando ela é atacada, ela emite um aviso: olha, cuidado, estou sendo atacado, estamos sendo atacados, se preparem para a defesa. E as plantas reagem. A questão é, como elas fazem isso? Como elas percebem? As plantas produzem aromas. Você tem flores de todo tipo, você tem os frutos quando ficam maduros, eles atraem polinizadores, tem várias características. Então, aromas diferentes atraem alguns tipos de insetos diferentes que auxiliam a polinização e assim vai. Mas, como é que outra planta iria identificar isso? Esse artigo, então, o artigo O olfato das plantas, de Daniel Chamovitz, botânicos investigam a forma como as plantas sentem cheiro. Algumas reconhecem pelo aroma vizinhos mutilados, outras detectam uma refeição. Então, nesse, eles mostram 4, na verdade, experimentos, e a avaliação de alguns, demonstrando isso. Então, por exemplo, existe uma planta parasita, que não tem clorofila, então ela depende de outras plantas. Ela se liga ao caule da planta e passa a absorver os nutrientes diretamente da planta. E ela tem preferência por certos tipos de planta. Como é que ela identifica? Como é que ela é atraída? Então ela tem uma preferência por tomateiros. Então eles pegaram essa planta e um tomateiro de um lado e outro tipo de planta. E ela se mexe em direção ao tomateiro. Então, quando ela atinge o tomateiro, ela começa a se enrolar no caule. Como é que ela identifica para que lado ela deve se inclinar? Porque ela não reage ao sol. Normalmente a planta é atraída pelo sol e tem um certo movimento e cresce numa direção. No caso, essa planta, ela vai em direção ao tomateiro. Então, plantas diferentes, todas elas passíveis de serem parasitadas. Então, ela pode parasitar, por exemplo, 4 plantas diferentes. Mas ela prefere tomates. O tomate está mais distante. Mesmo assim, em vez de a planta mais próxima, ela se inclina em direção ao tomate até chegar lá. O que faz com que ela vá naquela diferença? Ela reconheceu o tomate? Não seria a planta mais próxima? Não, ela prefere o tomate. Como isso acontece? Eles isolaram a planta, colocaram o tomateiro no local e pegaram o perfume do tomate em outro local, Ligaram a planta por tubos para ela ter acesso à ventilação. Onde estava o tomateiro verdadeiro, eles colocaram um neutralizante de odor e no outro o odor do tomateiro. O que aconteceu? O parasita se inclinou em direção ao odor. Então não era a planta, era o odor que atraía o predador. Mas como é que ela percebe isso? Então, o tomate produz um cheiro específico. Nós percebemos o cheiro do tomate. Mas como é que esta planta percebe? Como é que ela identifica isso? Então, vários experimentos demonstraram que a planta identifica o odor e reage. Então, ela identifica o odor, ela se move e começa a crescer naquela direção. Então, não só ela reconhece o odor, como tem uma resposta a ele. Mas como acontece? Ela não tem um sistema nervoso. Como é que faz para ela identificar isso e produzir uma resposta apropriada? Bom, então o fato é que ela percebe. Outra experiência. Eles pegaram uma planta, no caso feijão de fava, que foi atacado por um inseto e algumas folhas foram destruídas. Quando essa folha foi destruída, ela começou a produzir um odor, gases, então odor. As outras plantas, identificando este odor, começaram a alterar a sua química, a sua bioquímica e produzir algumas substâncias que atraem, olha só, nesse caso, atraem o predador do besouro que costuma atacar essa planta. Então, existe um besouro que ataca. Quando ela é atacada, produz esse odor, as outras plantas captam e elas ao redor
começam a produzir um perfume. E esse perfume atrai o predador do besouro. É muito mais complexo ainda. Então, em vez de produzir alguma coisa para espantar o besouro, que seria uma coisa natural, um ataque, elas começam a atrair um predador para o besouro. E o mais interessante, existem 2 tipos de respostas diferentes que a planta pode dar. Peraí, como assim? Elas podem produzir perfumes diferentes de acordo com o tipo de ataque. Então, não só ela identifica o cheiro, como ela reage de maneira diferente ao tipo. Como isso acontece? A questão da resposta, eu poderia dizer assim, quando é um tipo de lesão produz isso. Mas vem cá, como é que você vai identificar que a lesão foi rasgada por uma pessoa ou por um besouro? E a questão maior, como as outras plantas entendem esse perfume específico? Então, os gases encostam na planta e de alguma maneira ela reage a isso? Como ela reage a isso? Então, o que acontece é que os cientistas não identificaram ainda como é que a planta identifica, como é que ela escolhe a resposta, como acontece essa interação. A questão é que as plantas, sim, elas reagem. Então, imagine alguém que vem e destrói a planta, como no livro A Vida Secreta das Plantas. A pessoa rasga a folha de várias maneiras, se aproxima várias vezes e rasga a folha. E aí, a planta reage. Ele identificava essa alteração eletroquímica, né? Como assim? Havia diferenciais potenciais elétricos na folha, havia uma comunicação. De alguma maneira, não como a gente conhece com relação ao potencial elétrico, mas havia uma diferença magnética. Então ele percebeu que havia uma diferença de campo magnético, uma distorção, e isso aparecia. Na planta que não era atacada, não acontecia, na planta atacada havia uma distorção. Então percebia. Como é que essa transferência de informação acontecia? Não sabemos, mas ela acontecia, ele observou, botou no livro. E as pessoas questionaram, não pode ser, não pode ser, não pode ser. Mas agora eles viram que a planta atacada produz um odor que o resto da planta, outras plantas identificam. Então imagine que se você faz esse tipo de destruição, a planta produz isso e comunica a outras plantas que você é um inimigo. Então as plantas te reconhecem e, em geral, as plantas ao redor passam a identificar você como potencial inimigo. Ou seja, com esse experimento desse artigo, comprova aquilo que saiu naquele livro, que as plantas realmente se comunicam. Eles fizeram um controle, porque o que já não tem um controle para dizer que foi comunicação. Só que agora eles fizeram um controle, eles isolaram a planta. Então, por exemplo, a planta que foi rasgada, eles embrulharam um plástico para que ela não... E aí as outras não reagiam. Fizeram vários experimentos, vale a pena você ver, demonstrando esta comunicação. O que acontece é que muitas colocações do livro A Vida Secreta das Plantas, com esses novos experimentos, estão, sim, demonstrando que há uma comunicação, há um entendimento. O fato de nós não sabermos como isso acontece ainda, não neutraliza o fato de que essa comunicação é possível e que as plantas reagem. Agora, se elas reagem negativamente, não podem reagir positivamente? Então, por exemplo, toda vez que você se aproxima... Agora vamos lá. A hipótese colocada, ele não colocou na Vida Secreta das Plantas, mas diante desses experimentos, vamos ver uma hipótese. Se ela identifica pelo olfato um predador, alguém que ataca, ela não poderia identificar pelo olfato também alguém que facilita o meio ambiente? Por exemplo, está uma região de seca e toda vez que você se aproxima, e nós temos odores, muitos odores, nós regamos a planta. O que é que impede a planta de registrar esse fato e reagir? Intensificando o aroma, de alguma maneira, ou tendo reações. Porque algumas pessoas dizem que quando elas se aproximam, parece que as flores soltam mais perfume. Elas sentem uma diferença. E às vezes, não, isso é imaginação. Por que não poderia ser isso? Se as plantas reagem ao predador, se elas reagem a alguém que as ataca, se elas reagem a insetos, e de maneiras diferentes, por exemplo, no caso do feijão de fava, ele identifica 2 tipos de predadores e produz aromas diferentes de acordo com isso. Ou seja, não só ele identifica o aroma que uma das plantas atacadas produziu, como também modula uma resposta apropriada. Nós acreditávamos que isso somente aconteceria num sistema nervoso, mesmo que ele seja um proto-sistema nervoso.
você necessitaria dessa estrutura, tá, orgânica para modular respostas. As plantas não têm essa estrutura orgânica, mas o fato, a experimentação, a observação, mostra que elas modulam uma resposta. Não da mesma maneira que outras entidades biológicas, mas ela modula uma resposta. Se ela modula uma resposta, isso aí foi demonstrado, tá, gente? Já é uma realidade científica, porque todo o controle estabelecido já foi aceito. Todas as alegações, não tem controle, não tem isso, não tem aquilo, foram realizadas. Vou até citar aqui o artigo para vocês, no final, ó. As plantas não têm nervos olfativos, se conectam, não se conectam ao cérebro, não interpretam sinais, etc, etc. Mas as plantas detectam uma substância química volátil e convertem esse sinal, sem usar nervos, em uma resposta fisiológica. Com certeza, isso pode ser considerado olfato, e isso já é aceito como uma realidade científica. Então, palavras do autor. Então, apesar de não ter a estrutura que nós conhecemos como olfativa, nós não podemos negar que ela está se comportando como alguém que tem um sentido e um sentido que produz respostas fisiológicas. Bom, esses experimentos detectaram respostas a predadores, ataques, etc. e alterações no meio ambiente. Por que não seria possível elas terem a mesma resposta diante do bem-estar? Então, digamos que você se aproxima de uma planta que está doente e a trata. Então, você poda galhos que têm praga, você aduba, você rega e toda vez que você se aproxima, você produz um som, então você fala com a planta. E você também tem o odor. Bom, o livro da Vida Secreta das Plantas fala da identificação que as plantas têm com relação a sons. Muito bem, se ela identifica odores, por que não poderia vibrações? Então, identificar as vibrações. Como assim vibrações? Não estou falando de coisas espirituais, gente. Estou falando da sua voz. Então, você fala, isso tem uma modulação específica, etc. Se as plantas são sensíveis a uma série de fatores externos, a sua aproximação, seja com uma fala verbal ou seja um processo olfativo, ela identifica toda vez que esta criatura se aproxima a uma melhora no meu bem-estar geral. Eu me sinto melhor, eu tenho água, eu tenho isso, eu tenho respostas positivas. Ela poderia dar uma resposta? Por que não poderia? Então, se ela identifica interações negativas, interações agressivas, não poderia também identificar interações positivas? É mais fácil, numa pesquisa de laboratório, você analisar essa questão do agressor. Por exemplo, você lesa uma planta, isola, usa uma série de equipamentos para isso. Agora, pegar um jardineiro bom, que interaja com as plantas durante um longo tempo, é mais difícil de você controlar em termos de laboratório. Mas, nada impede de nós expandirmos essa interpretação para que, sim, como o livro A Vida Secreta das Plantas, as plantas sentem. Se elas sentem medo ou uma resposta à agressão, já está demonstrado. Mas, o que é que impede de dizer que as plantas também sentem? Nós falamos que o olfato era apenas aquela estrutura, agora acabamos de ver que o olfato pode surgir também em estruturas totalmente diferentes. Por que não podemos falar sobre uma resposta de gratidão com relação às plantas? Por que não podemos dizer que, no caso, como é que eu interpretei esse artigo em termos de fundamentação a teses espíritas da evolução, de que tudo se encadeia no universo, do átomo ao arcanjo, que por sua vez começou pelo átomo? Por que não dizer que o princípio espiritual existe no mineral, começa a sonhar no vegetal e desperta nos animais? Por que não dizer que é troca de informação? Que o que nós chamamos de princípio espiritual nada mais é que a troca e o armazenamento de informação. E nós acabamos de descobrir, através dessa experiência, que sim, as plantas registram informações. Ok, pela própria reação orgânica. Mas não só fazem isso, como elas também trocam informações através de um sistema bem complexo que permite essa comunicação, essa interação. E isso acontece, inclusive, interespécies, o que complica ainda mais a explicação com relação a uma resposta puramente de natureza genética ou de natureza... A comunicação acontece e não só as plantas de uma espécie reagem,
como outras plantas reagem também. Quer dizer, elas se comunicam entre as da própria espécie, mas em alguns casos, em o que a gente chama floresta, que se comporta quase como um organismo, há uma interação também entre elas. E a longas distâncias, aparentemente, as plantas se comunicam. Eu achei o artigo formidável, vale a pena você que gosta de plantas, você que se interessa, e você que acreditava que as suas plantas reagiam positivamente à sua presença, à sua fala, vale a pena você ler o artigo e entender que talvez você tenha toda a razão. Então, espero ter sido útil com esse artigo. Eu adorei compartilhar, eu adorei ler e muita paz.